Cast. Saúde, medicina e informação. Olá, eu sou o Dr. Piato, sou mastologista. Estou aqui novamente com vocês para conversarmos sobre um importante assunto que é ventilado todo ano nessa época, em outubro, o chamado Outubro Rosa, onde damos especial ênfase ao diagnóstico precoce do câncer de mama. Mastologia. Esse é um assunto ainda extremamente importante. Infelizmente, o câncer de mama ainda é a principal causa de morte por câncer na mulher. Cerca de 50 mil mortes anuais devido a essa doença. Uma doença cruel, uma doença altamente agressiva, principalmente quando atinge mulheres mais jovens, e uma doença que mexe com a autoestima da mulher. Não existe nenhuma doença que mexa tanto com a cabeça da mulher como o câncer de mama. Então, é importante que todo ano nós retomemos esse assunto tão importante, no sentido do diagnóstico precoce. Se por um lado é a principal causa de morte, o câncer de mama, se diagnosticado precocemente, ele é tratável e ele é curado na grande maioria das vezes. E essa é uma questão que, infelizmente, apesar de tantos anos nós estarmos falando sobre esse assunto do diagnóstico precoce, me parece que ainda não ficou absolutamente claro da importância da mamografia nesse sentido. A mamografia tem um papel central no diagnóstico precoce do câncer de mama. Importante dizer que a mamografia é muito superior ao autoexame. E aí está a confusão que eu tenho acompanhado ao longo dos anos. Não que o autoexame não seja útil, não que ele não tenha valor, mas comparativamente à mamografia, ele é muito inferior. A mamografia, sim, é o exame por excelência que possibilita o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce numa fase em que o tumor sequer é palpável, em que sequer encontra-se qualquer alteração no exame clínico, que a mulher não sente, não percebe nenhuma mudança na coloração da pele, não palpa nódulos, não percebe secreção pelo mamilo. Essa é a fase ideal de se diagnosticar o câncer de mama, na fase chamada pré-clínica. E isso só é possível através da mamografia. E aqui volto a falar, mamografia. Outra confusão comum é ultrassom. Pode-se fazer ultrassom no lugar da mamografia? Não. O ultrassom, quanto muito, pode ser usado como complemento em algumas situações especiais. A mesma coisa vale para a ressonância magnética. A ressonância magnética é um exame que não substitui a mamografia, tem indicações restritas ainda. Hoje em dia, basicamente, mulheres que têm parente de primeiro grau com câncer de mama, como mãe ou irmã. Então, novamente, a mamografia tem um papel central e relevante para que se obtenha o diagnóstico precoce. Feito o diagnóstico precoce, os benefícios são muitos. Primeiro, que não se morre da doença. Segundo, que na grande maioria das vezes, para não dizer a totalidade das vezes, daqui a pouco passarei a palavra para o Dr. Silvio Previde, cirurgião plástico, mesmo quando se realiza ainda a retirada, a remoção da mama, tem-se obtido grandes progressos na reconstrução da mama. E quando são cirurgias que não removem a mama, mas fazem com que ocorra uma assimetria, uma mama acabe ficando menor do que a outra, o que ocorria no passado com frequência não mais tem se verificado com o progresso da cirurgia plástica. Então, o benefício de sobrevida, de cura na maioria das vezes e manutenção da questão estética. A questão estética é fundamental, lembrando que a mama compõe a imagem corporal da mulher.
Ela é muito mais, como dizia o professor Pinotti, é mais do que um órgão de adorno ou de estímulo sexual. A mama compõe a própria imagem corporal da mulher. Então é importante que nós não forneçamos apenas a cura. É importante que nós ofereçamos para as pacientes a cura com o melhor resultado estético possível. E isso, graças a Deus, é possível nos dias de hoje. Vou passar a palavra aqui para o Dr. Silvio. Obrigado, Dr. Piatto. Olá a todos. Mais uma vez vamos conversar aqui sobre esse assunto tão importante. Como o Dr. Piatto acaba de relatar, a cirurgia plástica com certeza pode ser melhor oferecida às nossas pacientes quanto mais precoce o diagnóstico do câncer de mama. Nós temos uma gama de técnicas cirúrgicas que facilitam hoje a individualização para cada caso de tratamento de câncer de mama. Podemos tratar a mama desde uma mastectomia completa, onde nós vamos fazer reconstrução com tecidos autólogos, que são tecidos do próprio corpo. Podemos usar os implantes de silicone, cada vez mais preparados para esse tipo de cirurgia. Nos últimos tempos, nós temos podido utilizar junto dos implantes materiais que são feitos em laboratório, que protegem o implante de uma possível reação imunológica, com a prevenção da perda do implante por extrusão, reação inflamatória, que é possível acontecer principalmente nos pacientes que devem ser submetidos ao tratamento adjuvante com radioterapia. E nos últimos anos, uma técnica muito antiga, que já tem mais de 40 anos, que é a lipoaspiração, tem sido cada vez mais utilizada e associada na reconstrução mamária. Haja vista que essa técnica não aumenta de maneira alguma a morbidade dos pacientes e melhora sobremaneira a qualidade da reconstrução mamária, oferecendo para os pacientes uma assimetria que muitas vezes nós só conseguimos numa cirurgia de contorno corporal, uma cirurgia estética. Lembrando que faz parte do contorno feminino as dimensões, as alterações que a gente pode ter na mama. Então, nos últimos tempos, a gente tem essa associação de diversas técnicas de retalho, como a gente utiliza no dia a dia, que é a transferência de tecidos para reconstruir a mama, e uma técnica que já tinha bastante tempo, que a lipoaspiração, está cada vez mais sendo utilizada com muita qualidade para a reconstrução mamária, podendo dar principalmente a qualidade para essa reconstrução, até mesmo comparando-se com uma cirurgia estética. Hoje em dia, pensando também na reconstrução mamária, as cirurgias de tratamento do câncer de mama, cada vez mais diminuindo as comorbidades para os pacientes, podendo se utilizar cada vez mais cirurgias conservadoras no tratamento do câncer de mama, como ao invés de fazer a linfadenectomia, a retirada apenas do linfonodo sentinela, técnica que o Dr. Piatto pode explicar muito melhor e que corrobora também para a melhoria da reconstrução mamária, já que não precisamos fazer a reconstrução completa da mama. Verdade, Silvio. O progresso no sentido de descalonamento, de diminuição do tratamento cirúrgico tem se observado, graças a Deus, ao longo das últimas décadas, principalmente nos últimos 20 anos. Você mencionou a tecnologia do linfonodo sentinela, que realmente evita, hoje em dia, na grande maioria dos casos, a remoção de todos os linfonodos que se encontram na região da axila. A gente sabe que é uma cirurgia que causa complicações, dentre elas o inchaço do braço, conhecido como linfedema, que é uma alteração permanente, muitas vezes com grandes repercussões, inclusive funcionais do braço. A questão da axila, da diminuição da cirurgia na axila, tem se observado em relação à mama a indicação cada vez mais frequente das cirurgias conservadoras, que é aquela que se remove parte da mama. O tumor e uma margem de tecido são ao redor. Associado aos progressos da cirurgia plástica, que você acaba de mencionar, isso tem possibilitado resultados fantásticos. E mesmo nas situações
onde ainda se faz necessário a realização da mastectomia, não se faz mais quase nunca cirurgias como se faziam antigamente, a não ser, infelizmente, em serviços públicos, onde a gente se defronta com tumores muito, muito avançados. Agora, excetuando essas situações, é possível se fazer mastectomias denominadas minimamente invasivas, nas quais se consegue preservar pele e muitas vezes, além da pele, a areola e o mamilo. Isso favorece em muito a reconstrução mamária e a obtenção do resultado final tão importante para a mulher. Sem dúvida, Dr. Piatto, quando a cirurgia de adenomastectomia é realizada, a reconstrução tecnicamente se torna mais simples. Protegido o implante com eventualmente a musculatura ou tecidos que nós podemos fabricar em laboratório, nós ainda temos a possibilidade de que o paciente saia curado da cirurgia e que, a depender dos resultados da anatomia patológica, esse paciente pode até mesmo evitar alguns complementos como a radioterapia. Então, finalizando, eu queria deixar uma mensagem para todas as mulheres: não esquecerem de fazer a mamografia, de procurarem o seu ginecologista, o seu mastologista e realizarem este exame. Porque tudo isso que nós discorremos aqui, volto a dizer, só é possível quando se faz o diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce é sinônimo de mamografia. Todos esses benefícios que nós alcançamos ao longo dessas últimas 2 ou 3 décadas se devem, certamente, em grande parte, à mamografia. Sim, a evolução da cirurgia plástica auxiliou bastante, mas a ênfase é no diagnóstico precoce. Então não deixem de fazer exame. A radiação da mamografia é mínima, é bastante desprezível. Esse não é um motivo para não se fazer. A dor é pequena, perto da dor e do sofrimento que é ter um câncer de mama. Também não pode ser um argumento que a mamografia dói. Então, a mensagem é essa, take home message, né? Como diziam os americanos, não deixem de fazer a mamografia. Caso haja dúvidas, estamos aqui à disposição. Qualquer perguntas que possam ser dirigidas tanto a mim quanto ao Dr. Silvio, teremos o maior prazer de atendê-los. Você ouviu Doctor's Cast, o primeiro portal de saúde e medicina em podcast.